Boa tarde, meninos do terceiro ano. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai ter aula de novo de geografia. Só que a gente hoje vai falar de um assunto diferente, clima e vegetação. O nome é estranho, mas a gente vai conseguir entender, tá bom? Clima e tempo. Mas o que são? Deixa eu te explicar uma coisa. O nosso planeta, ele é redondo. E ele é com as pontinhas achatadas, e ao redor do planeta vai existir uma camada de gás, de água, que vai proteger o nosso planeta do raio do sol muito forte, de meteoritos que possam cair do universo, né, do espaço. E essa camada, ela é chamada de atmosfera. Vocês estão vendo isso aqui, essa partezinha aqui, aqui é a Terra, essa parte aqui é a Terra, e aqui a gente tem o que Tia chamou agora de atmosfera. E vai existir essa parte em todo o nosso planeta. Ela é formada com gases, que é o que nós respiramos, assim, de gotinhas de água pequenininha que formam as nuvens, e de várias outras coisas que vão formar essa atmosfera e que vão nos proteger. Dentro dessa atmosfera, a gente vai ter várias mudanças nessas partes. Ou seja, vai ter dia que vai ter mais gotinhas de água e formar mais nuvens, como te explicou a vocês, que as gotinhas de água formam nuvens. Vai ter dia que o sol vai estar mais forte, vai ter dia que vai chover, vai ter dia que vai ficar só nublado. E vai mudando. Quase todo dia tem um tipo diferente. O nome disso é tempo, mas que tempo? De tempo de hora? Não. Tempo atmosférico. É o tempo da atmosfera que vai mudando ao correr dos dias, das horas, e sempre vai estar em mudança. No entanto, a gente vai ter outro fator, que é o clima. Ou seja, quando um monte dessas características se juntam e são iguais, eles vão e formam o clima. Ou seja, aqui em Campina, a grande maioria dos dias são mais quentes. Ou seja, o clima daqui é quente e úmido e seco. Ou seja, aqui tem calor e às vezes fica com o nariz quente, o nariz doendo, porque não tem muita água na gotícula do ar. Ou seja, não vai chover muito. Então, as características que se repetem muito formam o clima de cada região. Ou seja, quando os dias são mais quentes, é equatorial. Quando os dias são quentes e sem chuva, é tropical. Equatorial tem chuva. É quente, então provavelmente o clima lá de João Pessoa vai ser equatorial. Por quê? Porque chove mais dias, mas também é quente na maioria dos dias. Ou seja, vai se repetindo aqueles fatorzinhos que Tia falou da atmosfera que vão dar a característica do clima. Ou seja, por exemplo, Tia Duda tem o cabelo cacheado, usa óculos, tem o olho escuro. Essas são as características que faz Tia Duda ser Tia Duda. Mas Tia Ana tem a pelezinha branca, o cabelo curto, usa óculos também. Então, se Duda é de um jeito e Tia Ana é de outro, e a gente usa óculos as duas, então as duas sofrem do quê? Da vista. Então vamos dizer que é assim. Um dia vai ser mais chuvoso e um dia mais quente. Mas aí os dias quentes se repetem mais. Então, o clima daquele lugar é quente. Aí se chover muito, é quente e úmido. Se chover pouco, é quente e seco. Então, o Brasil, ele vai possuir muitas características de climas. E junto do clima, vai ter muitos tipos diferentes de vegetação. Ou seja, mas o que é vegetação, tia? A vegetação, ela vai ser o resultado da... Como assim o resultado? Você vai somar o relevo, que a gente estudou, se é alto, se é baixo, se é descido, se é reto. O clima, se vai ser muito quente, muito frio, se vai chover muito, se vai chover pouco. O solo,
O que é o solo? É onde a gente pisa. Se o solo vai ser fundinho, muito grande, ou se o solo vai ser mais rasinho. E a hidrografia. O que é a hidrografia? É se vai ter muita chuva, muito rio, muito lago, essas coisas perto para formar uma vegetação, que é o resultado de tudo aquilo que te acabou de falar, só que somado. Mas o que é a vegetação? Ela vai ser um grupo de árvores e plantas que vai crescer em determinado local sem a ajuda do humano, ou seja, a gente tem um terreno baldio ou um sítio. A gente vai no sítio e tem um pedaço do sítio que ninguém planta, ninguém mexe, ninguém faz nada, e ali tem certos tipos de vegetação. Aquela vegetação vai ser a vegetação local daquele clima, ou seja, aqui em Campina a gente tem a presença da caatinga, ou seja, onde a gente vai chegar no sítio e vai ter árvores de jurema, vai ter uns cactuzinhos, vai ter essas coisas que são, essas plantinhas vão ser características da caatinga, ou seja, a gente não mexeu, não plantou, então eles nasceram sozinhos. Então essa vegetação é local, ela vai ter influência da chuva, das borboletas, dos pássaros, do vento, ou seja, ela só vai depender de meios naturais, ou seja, só a naturezazinha, só a mãe natureza que vai cuidar daquilo ali para dar certo. E a natureza, ela vai ajudar no ciclo da água. Lembra que tia falou que as plantas também ajudam as gotículas de água que vai ter na atmosfera? Lembra que tia falou no ciclo da água semana passada? E a vegetação, ela vai ter a evapotranspiração. O que é isso? É as plantinhas quando suam. Tá vendo aqui essa imagem, ó, as gotinhas de água aqui, ó, formadas? Nem todas vão aparecer assim, mas todas as folhinhas das plantas, elas vão soltar água, principalmente durante o dia. E essas gotículas de água vão subir para a atmosfera e vão ajudar a formar nuvens, a deixar o ar mais úmido, para não dar dor no nariz. Por isso que quando a gente tá no sítio, a gente respira assim, e chega é bom quando entra no nariz. E quando a gente tá na cidade, correndo no calor e a gente respira assim, às vezes dói, porque não tem umas plantinhas perto para respirar e soltar as gotinhas de água na atmosfera para a gente conseguir respirar direito. A atmosfera, como te colocou aqui, ela necessita da vegetação. Por quê? Porque não tem árvorezinha e a folhinha, né? Árvore vermelha de tia. Aí tem aqui as folhinhas, né? Lembra que aqui nessa outra, ela solta esses gases, essas aguinhas. A árvore também, na hora que tá fazendo isso, e tá fazendo a fotossíntese, que é o processo de ficar verde, ela vai respirar os gases que a gente não precisa. Então, as árvores, elas respiram, por exemplo, gás carbônico e inspiram oxigênio, ou seja, elas respiram gases que a gente não precisa e soltam o oxigênio, que é o gás que nós humanos precisamos para respirar. Se a gente estiver no lugar, por exemplo, se a gente vai para a Lua, como os astronautas, e eles tiram aquele capacete, eles morrem sem ar. Por quê? Porque lá não tem oxigênio. E a gente precisa do oxigênio. Então, as plantas vão ajudar o humano a sobreviver melhor. Como também os humanos vão ajudar as plantinhas, porque nós respiramos o ar que elas necessitam. Nós inspiramos, no caso, né? Por isso é importante preservar as árvores e as plantas, porque elas ajudam a manter o ar tanto mais molhado, mais úmido, como também mais limpo. Ou seja, elas vão fazer os humanos conseguir respirar melhor. A vegetação, as plantinhas, vai depender do clima, se é úmido, se é quente, se é seco, mas também o clima vai depender da vegetação.
Se ali não consegue ter muita plantinha, provavelmente vai ser mais seco, mais árido. E se não tiver vegetação, o clima não consegue se tornar mais frio, mais úmido, melhor de se viver. Então, onde a gente consegue ter mais plantas e muita chuva e ter muito calor, a gente chama que é clima equatorial, ou seja, vem das florestas, tipo a floresta amazônica, como essa aqui, ó, que tem árvores imensas e muitas árvores, que faz com que o clima seja quente e úmido, como também a floresta tropical, que é a floresta atlântica, que geralmente tem perto do mar. E essas florestas, elas contribuem para que o clima seja mais úmido e mais quente também. Elas vão colaborar para que o clima que tenha muita chuva. Então as árvores conseguem ser grandonas por causa da chuva e do calor que vai existir ali, porque as plantas tanto precisam da água quanto precisam do calor do sol, porque se vocês colocarem uma plantinha no escuro e colocarem muita água, ela vai morrer. Ou se pegarem uma plantinha e colocarem só no sol, sem colocar água, ela também vai morrer. Ou seja, ela vai precisar dos dois, da água e do sol. A gente tem o clima tropical. Mas o que é o clima tropical? O clima tropical ele vai ser quente e úmido, ou seja, quente e um pouquinho de chuva, mas não tanta como no equatorial, que Tia falou. Ou ele vai ser quente e seco, que ela vai trazer a vegetação mais seca, mais espaçada, com árvores menorzinhas e mais rasteira. Como é o caso da nossa caatinga aqui, que a gente consegue ver se for ao sítio. Ó, aqui, ó, mais baixinho, capim, arbustos e árvores menores, estão vendo? Isso se dá por quê? Como a chuva é pouca, não tem como elas ficarem grandes e se desenvolverem como essas aqui bonitas da Mata Atlântica e da Amazônia. Elas vão e crescem no que podem e ficam mais assim, ou seja, por causa do clima seco e mais quente, com pouquinha chuva, ela foi, se adaptou, diminuiu o tamanho das árvores, deixou o capim mais rasteiro, para isso, para elas conseguirem viver e se manter como vegetação. No clima subtropical, o que é subtropical, meu amor? É aquele clima que ele é mais frio, não recebe tanto sol, mas também não tem muita chuva. É o caso dos pampas, ou seja, são essas árvores bem autonas, assim, ó, mas que não tem grandes copas nem nada. E vocês estão vendo que tem uma partezinha aqui mais baixa, de árvores mais baixas, porque aqui não tem muita chuva, aqui é frio, mas é seco. É diferente do Nordeste, que é quente, mas é seco. Aqui a diferença é que em vez de fazer calor, faz mais frio. No entanto, aqui tem as estações do ano bem definidas: verão, inverno, outono e primavera. Então, no verão, provavelmente chove mais. Então, elas vão e se desenvolvem com mais capacidade. Então, vamos recapitular. O clima vai ser a repetição de uma característica da atmosfera, ou seja, do tempo. O tempo que mais se repetir naquele lugar vai dar característica, vai formar aquele clima. E os climas, eles vão ajudar diretamente no surgimento da vegetação, ou seja, a vegetação que existe no Brasil, todos os tipos que vão existir, elas são definidas pelo clima e pelas condições daquele lugar, ou seja, se o clima é quente e úmido e chove muito e tem muita luz solar e tem muita comida para as plantas no solo, o solo é um solo bem rico, vão ter árvores como a da Amazônia, grande, bonita, que uma ruma de gente junto para abraçar ela. E vai ser, do outro lado,
Se for mais seco, vai ter uma forma melhor ou pior de se viver. Então, o clima e a vegetação vão depender um do outro. Então, meus amores, é isso. As atividades hoje é na página 74, 79 e 80. Tia vai estar aqui agora para dar toda a assistência a vocês. É só falar aqui no WhatsApp, tá bom? Um beijo, bom fim de semana para todos, um abraço e até semana que vem. Tchau!